Boa noite, amigos do canal Uivos. Me chamo Sérgio. Assim como alguns de vocês, eu sempre acreditei na existência do lobisomem. Sempre ouvi meus avós, tios e meus pais contando avistamentos que tiveram ao longo da vida. Isso porque minha família inteira mora em região de sítios e fazendas no interior de Minas Gerais. E nessa região, a aparição de lobisomem é comum. Muitos nem têm medo, falam deles com respeito, mas não medo. Enfim, meus pais saíram de Minas para São Paulo assim que se casaram. Sendo assim, meus irmãos e eu nascemos em São Paulo. Lembro-me de meus pais nos levar para Minas para ver nossos avós apenas 2 vezes. Meus irmãos e eu éramos bem pequeninos, mas quando eu terminei o ensino médio, tinha então 18 anos, resolvi passar uma temporada em Minas, conhecer melhor a região e, claro, aproveitar um pouco mais a companhia dos meus avós, que já eram muito idosos e partiriam desse mundo a qualquer momento. Enfim, em 2001, arrumei minhas malas e parti para Minas. Depois de muitas horas de viagem, enfim cheguei ao sítio dos meus avós, Dona Ana e seu Pedrinho. Na época, eles estavam na casa dos 70 e poucos anos. Meus avós ficaram muito felizes ao me ver, pois só tinham lembrança de mim enquanto criança. A poucos metros do sítio deles, havia outros sítios, onde meus tios casados moravam com suas famílias. Logo, todos vieram me visitar. Os 3 primeiros dias no sítio, mal tive tempo para explorar a região, pois tinha que dar atenção aos meus familiares. Mas conforme foi se passando mais dias, comecei a andar por ali, explorar as grandes fazendas, que antigamente eram muito prósperas, com mão de obra escrava. Depois me arrisquei a adentrar as matas. Enfim, estava turistando. Eu estava totalmente à vontade. Meus tios me indicavam lugares para conhecer. Às vezes me acompanhavam, mas tudo mudou quando começou a quaresma. Faltando exatamente 2 dias para o começo da quaresma, meu avô me chamou para uma conversa e me disse algo muito assustador, algo que até então eu nunca parei para pensar sobre aquilo, e para falar a verdade, achava que essas coisas pertenciam ao passado. Sentados à mesa, tomando um delicioso café que minha avó acabara de passar, meu avô começou a me falar bem baixinho. Meu filho, olha, o vô tem um negócio para te contar. É muito sério, meu filho. Presta atenção no vô. E obedeça, viu? É pro seu bem, meu filho. Ele era todo cuidadoso para falar, tadinho. E também percebi que ele tinha medo no olhar. Ô meu avô, pode falar o que está acontecendo. Se eu puder ajudar, o vô pode falar que eu faço. Não é isso não, meu filho. É o seguinte, eu não sei se seus pais já comentaram com você e seus irmãos o que acontece aqui nessa região. Você se lembra quando veio aqui e o vô contou uma história para o meu filho de um cachorrão grande peludo, muito bravo e ruim, que mordia os bichinhos que o vô criava e tentava entrar aqui em casa para morder eu e sua avó? Sim, vô, me lembro. É o lobisomem, não é? Isso mesmo. Olha, meu filho, por aqui não tem um só não. Tem de ruma. E agora que tá chegando a quaresma, eles vão aparecer tudinho por aqui. Então é assim, ó. O vô queria te pedir para não sair mais à noite, meu filho. Deixa para andar de dia. Essa época é perigosa demais. Eu fiquei tão comovido com meu avô me pedindo com tanto carinho e cuidado, que disse que ele não se preocupasse. A partir daquele momento, eu só sairia de dia. À noite, ficaria com eles e de tocaia nesse tal lobisomem. Eu não consegui levar muito a sério. Então meu tio Inácio foi lá no sítio na mesma noite e eu perguntei a ele sobre esse tal lobisomem. E meu tio, muito assustado, me respondeu: É, rapaz, seu avô não tá gagá não, viu? Aqui tem lobisomem sim. E é até bom que você veio da cidade pra cá nessa época do ano. Poderá ver, ou ao menos ouvir os barulhos que o bicho faz. Porque quando contamos do lobisomem pro povo da cidade grande, ninguém acredita na gente. Então é bom que se veja. Fiquei até com medo da forma como meu tio me falou isso. Pelo jeito o negócio era sério mesmo. Na hora de dormir, quem disse que eu conseguia fechar os olhos?
Comecei a pensar que a casa velha e simples dos meus avós não era segura. Quando os cachorros latiam lá fora, eu já imaginava que era anunciando a chegada do lobisomem. Mas quando ouvi os porcos agitando, quase infartei. Eu pensei comigo, pronto, nem bem entrou a quaresma, o lobisomem já apareceu. Eu dormia no sofá da sala. Me levantei correndo e fui parar no quarto dos meus avós. Pulei em cima da cama, acordando os dois, que dormiam bem agasalhadinhos, um sono bem profundo. Minha avó acordou assustada e me perguntou: "O que é isso, menino? O que você quer?" "Vó, vô, vocês estão ouvindo não? Os cachorros e os porcos estão alvoroçados lá fora. É o lobisomem." Meu avô se levantou, colocou seu chinelinho e saiu arrastando o pé no meio da casa. Foi até a cozinha, olhou pela janela e disse: "Tem alguma coisa no chiqueiro mesmo. Ô Ana, vem aqui ver." Minha avó chegou perto da janela e olhou também e disse: "Ué, eu não tô conseguindo ver nada não. Vamos ficar em silêncio para ouvir algum barulho." Nesse momento eu já tinha me arrependido 1000 vezes de ter ido para o sítio. Quando eu imaginava na distância que estávamos da casa dos meus tios e da cidade, eu ficava suando frio. Minha avó, percebendo que eu não estava me sentindo bem, me falou: "Calma, meu filho, essas coisas é normal por aqui. Eles vêm, comem algum animal e depois vão embora. Se a gente não mexer com eles, eles não mexem com a gente não. Eles são gente amaldiçoada, é a sina deles até morrer." "Vó, como a senhora fala isso numa calma dessa? Isso não é normal não, vó. Uma pessoa que vira bicho? Isso é coisa do demônio." Minha avó deu uma risada bem baixinho e disse: "Fica tranquilo, as portas e janelas são bem reforçadas, aqui ele não vai entrar não." Ficamos na sala completamente em silêncio por quase 2 horas. Só ouvimos os cachorros latindo e brigando com alguma coisa, os porcos grunhindo, mas nada além disso. Cansado, eu deitei no sofá e acabei adormecendo. No dia seguinte, logo pela manhã, meu tio Inácio chegou perguntando se estávamos bem, se vimos ou ouvimos algo diferente, e contou que o lobisomem passou pelo seu sítio e devorou 14 galinhas. Ele estava furioso. Eu tomava meu café e ouvia meu tio e meus avós falarem do lobisomem e eu pensava comigo: "Meu Deus, que loucura é essa? Eu preciso ir embora daqui." O mais interessante foi meu avô falar que um tal de seu Joaquim que era o lobisomem. "Ué, então vocês sabem quem é? Por que não dão fim nele ou entregam ele para a polícia?" "E adianta, meu filho. Mata um, vem 20. Saiba você que onde é derramado o sangue desse mundo, outros lobisomens aparecem. Parece que eles sentem o cheiro do sangue do lobisomem morto, aí pronto, ninguém tem mais sossego. É melhor deixar isso para lá." Mas meu tio Inácio, cansado de tomar prejuízo em toda a quaresma, dessa vez ia tomar uma atitude. Ele disse que não ia mais tolerar isso, que a próxima vez que o lobisomem aparecesse no seu sítio ia levar chumbo. Óbvio que eu concordei com ele, pois para mim seria ótimo não ter um lobisomem rodeando a casa durante a noite. Enfim, na noite seguinte, como de costume, minha avó serviu o jantar cedo. Às 20 horas já estávamos todos deitados. Pouco tempo depois, da sala, eu ouvia meus avós roncando e pensava: como pode conseguir dormir tranquilamente, sabendo que toda noite um lobisomem vinha tentar aqui? Eu fiquei um bom tempo acordado. Estava assustado demais para adormecer. Foi quando novamente ouvi os cachorros latindo e encurralando alguma coisa. Eu dei um pulo do sofá e corri para a janela. Quando puxei a cortina e fixei os olhos para o terreiro, senti meu coração bater na boca. Me deu uma tremedeira, um suador, minha pressão estava caindo. Não tive forças nem para gritar meus avós. A poucos metros da casa havia uma criatura tenebrosa. Era metade homem e metade um cachorro. Aquela criatura estava em posição de ataque, apoiando no chão o que parecia ser seus cotovelos. Sua traseira era alta, enquanto sua cabeça era pensa. Suas orelhas eram grandes e arrastavam no chão. Pude ver claramente seus olhos amarelos, reluzentes, e seus dentes grandes e pontiagudos. Os 4 cachorros vira-lata cercavam o lobisomem e a fera rosnava mostrando os dentes. Aquilo não parecia ter medo do cachorro. Eu olhava tudo aquilo e não conseguia raciocinar. O medo do inexplicável, do sobrenatural nos paralisa. De repente meu espanto aumentou quando senti uma mão leve e fria tocar meu ombro. "Valha, meu Deus, o que é isso, Jesus amado?"
Meu avô, com o dedo na boca, pediu silêncio para mim e falou: "Não grita, menino, sou eu." Eu caí sentado no chão. Era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Meu avô, olhando pela janela, me falava: "Santo Deus bendito, é seu Joaquim mesmo. Tomara que ele esteja só de passagem." Eu coloquei sal grosso nos batentes das portas e nas janelas. Aquele não vem não. Quando meu avô acabou de falar, ouvimos 2 tiros de espingarda e um grito assustador. O grito do lobisomem é a coisa mais horrível e tenebrosa que existe. Jamais me esquecerei dele. Me levantei e colei o rosto na janela. Vi quando o lobisomem saiu correndo e os cachorros foram atrás dele. Nisso, meu tio vinha correndo do meio da escuridão segurando sua espingarda. Ele bateu na porta e abrimos. Minha avó, assustada, perguntou se ele acertou o lobisomem. E meu tio estava assustado, mas se fazia de firme. "Acertei, mãe. Dei 2 tiros nas costas daquele amaldiçoado. Primeiro o miserável passou lá em casa, fez um furdunço. Quando saí para fora ele correu e eu vim atrás dele. Esperei ele se distrair com os cachorros e mandei chumbo. Com sorte esse não aparece mais." No dia seguinte, alguns vizinhos nos contaram que o tal de seu Joaquim foi encontrado caído na estrada. Estava pelado e com 2 tiros nas costas. Os vizinhos sabiam que foi o meu tio quem fez aquilo, mas por consideração aos meus avós e também por gratidão de se livrar daquela coisa ruim, acobertaram o caso. Eu fiquei tão traumatizado com tudo isso que arrumei minhas malas no mesmo dia. Chamei meus avós para vir comigo para São Paulo, mas eles disseram que não era preciso. Então despedi de todos e vim embora. Meu coração só se acalmou quando eu saí de Minas. Quando cheguei em casa, contei aos meus pais e meus irmãos. Meus pais, que já presenciaram essas criaturas, acreditaram em mim. Mas meus irmãos tiram sarro de mim até hoje. Me chamam até de mentiroso. Enfim, eu sei o que eu vi naquele sítio. Não tô nem aí se acreditam ou não. Infelizmente o lobisomem existe. Quem dera fosse conto ou só uma mentira. Agatha, esse caso é verídico. Infelizmente eu vivenciei isso. Obrigado pelo espaço e um abraço. Boa noite a todos. Me chamo Adriano. Sou um admirador de histórias e causos sobre lobisomens. Faço muitas viagens pelo Brasil. E sempre que possível procuro prosear com senhores acima dos 60 anos, pois sei que eles têm muitos causos antigos para contar. E em uma dessas viagens conheci o seu Natanael, um senhor muito simpático que adora prosear. Numa tardezinha, seu Natanael me contou um caso de lobisomem muito interessante que aconteceu há muitas décadas no interior de São Paulo. Para deixar o caso mais interessante, contarei aqui como se fosse ele contando, ok? Seu Rogério já tinha feito de tudo na companhia mogiana, mas ele só foi realmente feliz quando finalmente virou maquinista da companhia. No momento, ele cobriu o trecho Casa Branca até a cidade de Franca, passando por São Simão, Cravinhos e Ribeirão Preto. Durante o dia, ele apreciava a paisagem na estrada, os longos bambuzais perto de São Simão. Havia também a lagoa maravilhosa em Bento Quirino. Eram lindos vales ao longo do rio Tamanduá. Chegando a Cravinhos, a linha serpenteava por entre os pesqueiros, pegando uma parte alta em Ribeirão para seguir até Franca. Seu turno era sempre durante o dia, mas em uma semana o maquinista do turno da noite teve problemas de saúde e seu Rogério ficou encarregado de fazer o período noturno. Seu Rogério se animou, pois a tranquilidade da noite, a paz, o atraía muito. Em sua primeira noite, a lua clareava bastante. Sua locomotiva partiu de Casa Branca às 21h30 e seguiu serpenteado entre a floresta densa e silenciosa. A brisa fria mexia com os cabelos de seu Rogério e cada vez mais ele tinha certeza que escolheu a profissão correta. Mexendo entre os pertences deixado pelo maquinista da noite, o seu Mendes, ele achou uma garrafa de café e embaixo dela havia um bilhete que dizia assim: "Tenha cuidado com o trecho depois de São Simão. Há uma grande quantidade de árvores frutíferas, por isso é comum morcegos trombarem com os vidros da máquina." Seu Rogério riu, uma vez que isso fazia parte de pequenos contratempos pela mata.
Próximo de São Simão, era possível ver a lua atrás da serra. Seu Rogério tomou mais uma xícara de café e seguiu observando os comandos da máquina. Logo a locomotiva se aproximava da cidade de São Simão, passando na parte alta perto do cemitério. Chegando à estação, fez uma breve parada, assinou a prancheta e seguiu viagem. Naquela estação sempre havia viaturas policiais, já que a base era ao lado da estação. Mas naquela noite estava tudo calmo. A locomotiva avançava a noite adentro. Passou a lagoa Bento Quirino. Ao longo do rio Tamanduá havia uma grande plantação de bananeiras. E nem sinal do morcego mencionado por seu Mendes. Se aproximando do pesqueiro Kobayashi, o trem apresentou falhas. Cuidadosamente, seu Rogério parou. Observou os painéis e constava algo no segundo módulo, na parte das engrenagens. Como havia trabalhado muitos anos como mecânico, pegou a caixa de ferramentas, desceu e caminhou pela lateral da máquina. A noite estava fria, mas a lua clareava o caminho e espelhava nas folhas das bananeiras. Quando chegou na casa das máquinas, com sua caixa em mãos, adentrou observando com sua lanterna. Depois de alguns minutos, constatou o que estava acontecendo. Era algo atrapalhando a caixa direcional. Olhando atentamente, viu um morcego que estava enroscado nos fios. Com cuidado, removeu o morcego, ajustou os fios e voltou para o comando do trem. Então seu Rogério deu continuidade à sua viagem, passando pela estação de Cravinhos. Fez outra parada breve em Ribeirão Preto e partiu para seu destino final, a cidade de Franca. Depois de horas esperando pelo descarregamento da carga, ele pegou o caminho de volta para o entrocamento Casa Branca. Quando passava pelo trecho, atrás de Serrana, no mesmo local onde o trem havia apresentado falhas na ida, a máquina começou a bater. Seu Rogério imaginou que fosse outro morcego enroscado nos fios. Parou o trem e foi lá na casa das máquinas com sua lanterna. Quando apontou sua lanterna para os fios, seu Rogério deu um pulo de susto. Havia uma mão nas engrenagens, mas não era uma mão humana, era aterrorizante. Uma mão cabeluda, fina e de unhas grandes e pretas. Era possível ver o sangue pingando. Algum animal desconhecido havia prendido sua pata ali. Mas qual animal? Era tudo muito sinistro. Com muito cuidado, seu Rogério retirou aquela mão dali, colocando numa sacola. Ia mostrar aos seus companheiros, talvez eles soubessem que bicho era aquele. Andando assustado e rápido, seu Rogério podia ver uma trilha de sangue que ia até a cabine da locomotiva. Quando se aproximou mais, viu que a trilha seguia à frente. Rapidamente adentrou e trancou bem a cabine. De repente, aquela viagem tão agradável estava ficando sinistra. Foi quando ele viu uma enorme sombra passar ao lado da janela. Seu Rogério deu partida. Nesse momento, algo começou a forçar a porta. O desespero tomou conta. O trem começou a pegar velocidade. Quilômetros depois, perto de Bento Quirino, o trem parou novamente. Seu Rogério não sabia o que fazer. O medo de sair lá fora era grande, mas se quisesse seguir viagem, precisava arrumar essa falha. Mas como sair lá fora e correr o risco de dar de cara com algo sobrenatural? Como não tinha opção, pegou um facão velho que sempre deixava na cabine, que era usado para chupar canas nos dias tranquilos. Olhando para todos os lados, ele foi andando ao lado do trem. Quando chegou na casa das máquinas, viu que estava tudo correto. Mas ao sair, levou uma pisada forte em cima dos ombros, que o fez cair ao chão. Tentando firmar sua lanterna, seu Rogério viu uma enorme criatura toda peluda. Aquilo havia pulado de cima do vagão em suas costas. Aquela criatura metia medo em qualquer pessoa. Era uma coisa esquisita, tipo um macaco misturado com cachorro e homem. Seu Rogério se levantou rápido e enfiou a chave de fenda naquela coisa. Mas isso não era o suficiente para parar aquela fera. O bicho fedia. De seu corpo escapava um melaço estranho, parecendo um corpo em decomposição. A fera mostrou os dentes para seu Rogério e avançava no pobre homem. Ele se defendia como podia. Alcançando o facão, seu Rogério deu-lhe uma bem no braço.
O bicho deu um grito horripilante e partiu para cima do coitado. Nesse momento, seu Rogério percebeu que faltava uma das mãos daquela criatura. Seu terror aumentou mais ainda. A fera dava golpes em seu Rogério com suas garras afiadas. Por um momento, ele pensou: aqui será o meu fim. De repente, por uma razão inexplicável, a locomotiva começou a se mover nos trilhos. Seu Rogério viu ali uma oportunidade de escapar do ataque feroz daquele lobisomem. Desferiu mais 2 golpes profundos de facão naquela fera e saiu cambaleando tentando alcançar a cabine. O lobisomem estava bastante ferido também, mas conseguiu alcançar seu Rogério e desferiu um golpe profundo no homem. Pensou que havia ceifado sua vida. Então, em busca de mais uma vítima, o lobisomem alcançou a cabine da locomotiva. Sorte que não havia mais ninguém ali. Quão grande foi a surpresa do operador da estação de Bento Quirino quando viu o trem se aproximando. E ao firmar seus olhos para a cabine, viu uma criatura diabólica lá dentro. O trem passou reto da estação e quilômetros à frente descarrilou. O operador acionou a polícia e a ambulância. Nervoso, descrevia aos policiais o animal que viu na cabine. Quando chegaram até o local do descarrilamento, encontraram um homem nu, agonizando. Seu corpo estava coberto de golpes de facão. Aquele não era seu Rogério. Então saíram em busca dele e o encontraram caído ao lado da linha do trem. A cena era a mais terrível possível, mas seu Rogério ainda respirava. O levaram imediatamente para o hospital. Tudo isso foi muito falado na região. Quem viveu aquela época sabe. Hoje, só os mais antigos lembram desse caso. Bom, amigos, tentei contar exatamente como me foi contado por seu Natanael. Espero que apreciem esse caso. Muito obrigado pelo espaço. Bom, meus amigos, esses foram os relatos de hoje. Eu espero que vocês gostem. Peço novamente para vocês se inscreverem no canal, deixem um like, comentem e compartilhem. Um grande abraço a todos vocês e até sexta-feira.